Outra coisa interessante também, pelo menos para mim, é o fato de como a leitura da parte do inferno me fez meditar sobre a minha própria vida e pode fazer você também meditar sobre a sua própria vida. Eu sei que eu disse que a Divina Comédia não é um tratado de teologia sobre os novíssimos do homem. Só que ela carrega muitos aspectos da escolástica tomista. Afinal de contas, Dante ele foi contemporâneo de São Tomás e alguns estudiosos dizem até que ele foi discípulo ou aluno de São Tomás de Aquino. Então, muitas das penas que as almas passam no inferno, elas são baseadas nessa filosofia, teologia tomista. E talvez por isso é que exista essa relação tão bem feita entre o pecado e a pena que as almas sofrem. Ou seja, a leitura dessa parte da Divina Comédia, ela acaba fazendo com que nós meditemos sobre a nossa vida, sobre o nosso caminhar nessa vida mortal. E de certa forma, a Divina Comédia trata um pouco disso. O inferno, ele seria esse caminho do homem durante a sua vida terrena, durante a sua vida mortal. São as suas lutas, são as suas dificuldades, são os pecados que ele cai durante toda essa caminhada. Então, ela, pelo menos a mim, me fez meditar muito sobre como eu tenho vivido este meu tempo, como eu tenho lutado contra as minhas inclinações, contra as minhas más inclinações. Então, a Divina Comédia, quando se lê as penas, quando se lê o sofrimento que as pessoas passam, você acaba remetendo à sua própria vida, não como uma questão de medo do inferno. Não é meditar porque eu não quero ir para o inferno, não é somente isso. Como eu disse, a Divina Comédia, pelo menos a parte do inferno, alguns estudiosos dizem que ela também trata disso, que seria a caminhada do homem ao longo da sua vida. Ela nos leva muito além de um medo do inferno. Ela nos leva a meditar a nossa caminhada como ser humano, como cidadão, como indivíduo. Então, a mim é bem interessante nesse sentido o que a Divina Comédia causa, o que ela realiza no leitor. E este inferno, ele é dividido em 4 seções. Na verdade, o inferno ele é composto de 9 círculos concêntricos, dividido em 4 seções. São elas: incontinência, a seção ou a parte dirigida aos incontinentes. A segunda parte é em relação aos violentos. A terceira seção é destinada aos fraudadores. E a quarta seção aos traidores. E os círculos, os 9 círculos que existem divididos em cada uma dessas seções, são destinados aos diversos tipos de pecado. E aí você tem os luxuriosos, os gulosos, os ávaros, os iracundos e por aí vai. Interessante notar que existe uma espécie de pré-inferno, digamos assim, né? Um anti-inferno, que é uma área também de sofrimento, mas ele é destinado aos indecisos, aqueles que não fizeram exatamente o mal, mas também que não se decidiram pelo bem. É interessante que Dante coloca que esses nem mesmo o inferno quis. Isso é bem profundo, faz com que nós pensemos nas nossas indecisões diárias, naquilo que nós relutamos em decidir na nossa vida. Então, ao longo do inferno, Dante vai encontrando com seres mitológicos, com personagens históricos que contam por que eles estão vivendo cada uma daquelas penas, sempre guiado por Virgílio. No final, que é uma parte extraordinária, seria o último círculo, onde é a morada de Lúcifer, Dante retrata aquele local e o encontro com o chefe ou o governante do inferno, e é algo que eu deixo para você ler para não dar um spoiler da obra, mas é um momento assim formidável do livro. Aliás, é interessante também dizer que, embora seja escrito em forma de poema, por toda dificuldade que exista na leitura deste texto, você consegue seguir uma linha de raciocínio. Chega um momento que, quando você se acostuma com a terza rima de Dante, da Tresina Dantesca, quando você se acostuma com esse ritmo, então você consegue seguir a leitura tal como se fosse uma prosa. Pelo menos eu tive essa sensação. Chega um momento que, quando a sua mente se acostuma com aquele ritmo, a leitura passa a ser muito mais tranquila. Claro que com todas
as dificuldades que permeiam por conta da necessidade de um conhecimento mais amplo sobre aqueles pontos que eu citei agora há pouco. E talvez isso seja possível pela grande capacidade de Dante de falar das sensações, de falar dos movimentos das almas que se encontram no inferno ou até mesmo no purgatório. Ele vai detalhando e vai fazendo relações com o cotidiano, vai fazendo relações com acontecimentos mitológicos. Ele, dentro do poema, ele vai englobando tudo isso de uma maneira muito natural. As comparações que ele faz, as avaliações que ele faz em relação ao sofrimento daqueles que estão nas penas eternas, isso é fantástico e de uma maneira muito suave, muito precisa e, posso dizer, muito perfeita mesmo. Então, o inferno, Dante vai passar aí pelos 9 círculos e vai encontrar diversos personagens no sofrimento eterno e, por fim, ele sai no purgatório, que é onde eu estou na minha leitura agora. Eu li os primeiros 10 cantos e desde já você nota uma completa mudança já na atmosfera da leitura entre o inferno e o purgatório, porque purgatório, embora seja um estado no qual as almas estão se purificando e passando por algumas penas, mas existe nele a esperança de contemplar a Deus, enquanto no inferno não existe nenhuma esperança. As almas padecem eternamente pelas suas escolhas, por aquilo que elas viveram. E no purgatório existe já mais uma leveza, uma suavidade no cenário no qual Dante e Virgílio estão. Chegam à praia, né, onde está o monte que eles precisam subir para chegar até o céu, e ele também é dividido, neste caso, em 7 partes, que seriam as partes destinadas aos orgulhosos, invejosos, iracundos, preguiçosos, ávaros, gulosos e luxuriosos, até chegar ao paraíso terrestre. O interessante é que quando eles chegam numa praia, encontram muitas almas que são colocadas ali, que representam as conversões tardias, são aqueles que se arrependeram no último momento da vida dos seus pecados e pediram perdão a Deus. Então eles estão ali na praia ainda, é um antipurgatório, ainda para chegar ao monte que eles terão que escalar até o paraíso terrestre. Embora o clima ali seja um pouco mais leve, graças à esperança, ainda é um local de penitência. E o anjo que toma conta, isso é a primeira mudança. No inferno são os demônios que tomam conta de cada uma dos círculos. Já no purgatório você tem a presença dos anjos, os anjos bem-aventurados, aqueles que se mantiveram fiéis a Deus. Então são eles que conduzem as almas, pelo menos até a parte onde eles iniciam a subida do monte do purgatório. Existe um momento interessante, que é quando eles estão ainda na praia do antipurgatório, que chega um barco trazendo diversas almas e Dante reconhece um músico amigo seu, a quem ele pede que toque uma música, e ele começa a tocar, e as almas que estão ali acabaram de chegar na praia do antipurgatório começam ali a ficar felizes, cantarem, até que são alertados: olha, vocês precisam subir o monte, por que vocês estão perdendo tempo aqui? É necessário subir o monte para chegar até o céu. Então, assim, existe sim uma atmosfera mais agradável, porém existe uma cobrança, existe uma necessidade de que eles permaneçam em caminhada rumo ao céu. Além disso, não só no purgatório, como também no inferno, existem vários momentos em que Dante nos faz meditar sobre algumas verdades de vida e de fé. Existe aqui no canto 3 um momento no qual Dante fala da misericórdia divina através da boca de uma das almas que estão no purgatório. Eu achei belíssima. Quando acabada foi minha pessoa, por 2 mortais feridas me rendi, chorando a quem de bom grado perdoa. Certo, grandes pecados cometi, mas da excelsa mercê o piedoso braço sempre recolhe o arrependido a si. Então ele fala aqui, no último momento de vida dele, se arrepende, próximo de morrer, e o braço da justiça de Deus como que é recolhido ante o arrependimento daquele que se encontra na situação de morte. Não só na situação de morte, mas em qualquer outro momento da vida, mas especificamente nesse caso do canto, ele está nos seus últimos momentos de vida e pede perdão, reconhece seus pecados, se arrepende, e o braço da justiça de Deus, ele é recolhido, digamos assim. Então, ao longo de toda a obra de Dante, existem diversos pontos em que ele trata dessas verdades de fé que nos fazem
meditar bastante. E como eu disse, embora já no purgatório, com a esperança de salvação, não é algo... Eles precisam subir uma montanha muito íngreme, escarpada, de difícil escalada, um sol muitas vezes escaldante, e eles precisam vencer toda essa subida, que não é algo fácil. Por meio disso daí eles já começam, as almas no caso, começam a purificação delas, especialmente as tardias, né? Aquelas que se arrependeram de forma tardia. Num dado momento do purgatório, desses 10 cantos, é interessante que as almas notam que Dante está vivo, por um simples detalhe: ele tem sombra, né? Existe sol ali no purgatório que ilumina todo aquele local, e eles notam que Dante, ele interrompe a luz solar, ou seja, tem sombra à frente dele, e eles ficam abismados e até receosos de chegar perto de Dante. Virgílio explica o que eles estão fazendo ali, quem pediu que Virgílio acompanhasse Dante, explica onde eles precisam chegar por essa caminhada. E os primeiros 9 cantos, os 9 primeiros cantos, então, eles tratam desse início da subida do Monte do Purgatório. Na verdade, eles não estão ainda nos círculos do purgatório, estão no antipurgatório. Os 9 primeiros cantos tratam disso. No 10º canto é que eles chegam ao primeiro terraço do purgatório, que é destinado aos orgulhosos. Interessante que logo quando eles chegam no primeiro terraço existem 3 imagens, símbolos de humildade. O primeiro deles é uma imagem que retrata o anúncio do anjo à Virgem Maria, e ela dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Essa é a primeira imagem da humildade. Eles avançam, então vem a segunda imagem, que retrata a dança do rei Davi da aliança. Ele vem dançando à frente da arca feliz, seria o segundo exemplo de humildade. Eles continuam andando, e aí a terceira imagem retrata o momento em que o rei Trajano, imperador romano, para suas operações bélicas, para ouvir atentamente uma senhora viúva que pedia a ajuda dele. Então, no 10º canto, finalmente eles entram no primeiro terraço do purgatório, e a pena para as almas que estão nesse terraço é de carregar, que são os orgulhosos, é de carregar pesadíssimas pedras sobre os ombros. Bom, vou parar por aqui porque eu acho que já falei bastante, embora eu acho que tenha sido necessário fazer os comentários sobre a obra, sobre o autor, sobre as edições, sobre como se dá a tresina dantesca. Tudo isso era necessário para poder entrar no inferno e falar dos 10 cantos do purgatório que eu já li. Espero que você tenha gostado, espero que a partir dessa resenha possa criar em você uma intenção de conhecer esse maravilhoso universo, que é o universo que Dante criou para falar da sua filosofia, daquilo que ele acreditava. Como eu disse, é uma obra espetacular. Sim, é uma obra difícil de ser lida. Eu até me lembro que uma vez eu vi um vídeo do canal Bunker do Dio, que ele fala sobre a leitura de poesia, entrar no mundo da leitura de poesia, e fala assim: ó, não comecem com uma Divina Comédia, comecem com poesias mais simples, poesias mais acessíveis, autores nacionais. E de fato ele tem razão. A Divina Comédia é uma obra muito difícil, mas não é uma obra impossível de ser lida, que vale a pena ser lida. Apesar de toda dificuldade, com dedicação, com uma verdadeira vontade de ler, é possível sim ultrapassar as limitações que nos envolvem na leitura da Divina Comédia e mergulhar nesse universo dantesco e beber dessa riqueza de metáforas, dessa riqueza de citações, dessa riqueza histórica que cada um dos versos de Dante traz para o leitor. Espero então que vocês tenham gostado e, por favor, se gostaram, apertem lá no gostei, compartilhem o vídeo e façam seus comentários. Forte abraço, até a próxima!